Boa noite a todas e todos. Eu sou Antônio, bem-vindos aqui a Tapera. É uma livraria, um espaço cultural, uma biblioteca sem fins lucrativos. Alguns amigos aqui que já vieram aqui em outras ocasiões. É um prazer aí receber a Beatriz, o Júlio e eventuais outros colaboradores aí que estejam por aqui. Obrigado. É mais um evento que a gente faz sobre política de drogas e para a gente é um prazer e é uma missão também receber esse tipo de conversa assim, que é essencial. Beatriz, parabéns aí pelo livro aí. Vocês ficam à vontade aí para conduzir como vocês quiserem, tá bom? Valeu. Tá bom. Bom, vou falar aqui umas ideias. Primeiro, agradecer ao pessoal da livraria e também à editora Grama e o Douglas pelo convite da publicação e por estar aqui hoje. E vou fazer uma pequena introdução sobre o que eu estou fazendo, que hoje em dia que é o assunto do momento para mim. Então, eu estou lançando um instituto nos Estados Unidos que se chama The Chacruna Institute for Psychedelic Plant Medicines. Até uma palavra difícil de traduzir em português, plant medicine, porque em inglês tem mais a conotação de psicodélico, embora possa não ser também, pode ser só substâncias medicinais. Então, seria plantas psicoativas ou plantas psicodélicas, né, como ayahuasca, peyote e essas da famosa família 1, cogumelos, iboga. E aí o objetivo do nosso instituto é fazer uma educação cultural sobre essas práticas, essas plantas, essas tradições, essas raízes, esses rituais, e difundir o conhecimento acadêmico de uma maneira mais ampla, né? Talvez não seja o mais delicado dizer no lançamento de um livro, mas eu cheguei à conclusão que nem sempre as pessoas leem muito. Depois de publicar quase 20 livros durante 20 anos, então o negócio é fazer uns sites com uns artigos mais curtinhos, umas manchetes meio sensacionalistas e umas fotinhas, aberturas bem charmosas, aí todo mundo lê, e é uma alegria, tem bastante impacto. Então, o Chacruna está tentando fazer uma publicação de conhecimento acadêmico de uma maneira mais acessível. Então, num espectro não é nem tão acadêmico, nem tão hermético, obscuro, caro, que ninguém lê, ninguém entende, ninguém tem acesso, e nem também que nem a mídia, que, por mais que se esforce, é difícil que seja boa, porque não vem de dentro, não é um conhecimento, né, de quem pesquisa, de quem tem uma relação orgânica com o campo, e procura fazer um pouco esse balanço. Então, essa ideia de uma educação cultural e acessível, mas também o que a gente procura fazer no Chacruna tem um pouco a ver com o que esse livro faz, embora o Chacruna está mais dedicado às plantas dessa família, né, que são, eu acho, as mais interessantes, mas isso é só uma idiosincrasia pessoal. Do ponto de vista intelectual, acho que elas compartilham várias coisas em comum, né, e a gente se define como antiproibicionista em geral, e nós em relação a essas plantas. Mas é falar da dimensão cultural, né, porque quando se fala da guerra às drogas e das consequências, né, do proibicionismo e dos aspectos negativos do proibicionismo, muitas vezes se vai no resultado, vamos dizer, no produto. Então, efeito sobre populações marginalizadas, superencarceramento, dificuldade de controle de questões da saúde, razão para invadir outros estados e geopolíticas, né, problemas de natureza econômica, falta de controle da qualidade. A gente sabe todas as consequências negativas do proibicionismo, mas dificilmente a gente entra no mérito, vamos dizer assim, religioso e moral do proibicionismo, que é de raiz moral e religiosa, né, que é essa ideia meio de que as drogas fazem mal. Em si, são ruins, têm que ser combatidas, são ilegítimas, são uma perversão. Então, ou elas são criminalizadas, ou elas são consideradas imorais, ou elas são consideradas patológicas ou aditivas. Enfim, o espectro é grande, mas o fundamento simbólico do proibicionismo é moral, é de natureza moral e é cultural. Então, essa dimensão ela é mais dificilmente abordada, porque a maioria dos trabalhos fala um pouco das consequências negativas da proibição, sem entrar muito no mérito em si, que é toda essa questão da autonomia do indivíduo, né, do direito à autodeterminação. E aqui eu tenho muito orgulho de estar com o nosso professor Henrique Carneiro, porque frases e frases que eu estou falando aqui foi ele que me ensinou, e ele é orientador do Júlio também.
E nós todos somos colegas do NEIP, que é o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos. Então, o que nos uniu à criação do NEIP foi essa vontade de colocar o pezinho das ciências sociais no debate público e entrar nessa discussão pública e mostrar o papel das ciências sociais na discussão pública sobre drogas, porque essa discussão ela é muitas vezes dominada ou pelo jurídico, pelo corte jurídico, ou pela matriz, enfim, biomédica. Então, frequentemente, a maioria dos trabalhos sempre é de natureza, enfim, ou criminalizante, ou técnica, ou são estudos falando dos potenciais de riscos e as consequências negativas do ponto de vista biomédico. E o NEIP procurou fazer essa reivindicação do papel das ciências sociais no debate público sobre drogas. E a gente se organizou no ano de 2000. E também aqui tem o lado gostoso de ir ficando mais velho. Eu já estou orgulhosamente indo já para quase 47, 50. Então, a gente começa a ver os frutos, da trajetória, e isso é legal. Porque, quando a gente começou a fazer isso, não era que nem é agora. Quer dizer, a gente não inventou a roda. Tem um monte de gente que já fez um trabalho pioneiro muito bacana, principalmente o pessoal da redução de danos, desde os anos 80, lá, fazendo trabalho nas trincheiras, dando seringa, sendo preso, distribuindo cachimbinho. Então, tinha o pessoal da área da saúde, mas na área das ciências sociais não tinha muita coisa. Então, a gente foi meio que os primeiros a agitar isso, inclusive foi antes das próprias marchas da maconha, tirando algumas iniciativas pequenas que teve ali na década de 80, mas esse movimento das marchas, o NEIP nasce, inclusive, antes disso. E a gente tinha essa proposta tríplice, que era uma perspectiva antiproibicionista. Então, o que nos unia era uma recusa ao proibicionismo, e aí também não havia uma forma do que a gente concorda, de qual é a fórmula adequada para regular. Então, tinham posturas mais, vamos dizer, estatizantes, então o Estado deve controlar isso, daí tinham outras posturas mais liberais, não, isso a gente deve levar para a mão das indústrias privadas, e o mercado não vai dar conta, só outros, não, tem que ser associação, autocultivo, grupos de... até eram reuniões classicamente insuportáveis pela falta de consenso. Mas o consenso se dava na defesa do antiproibicionismo, que era, inclusive, repensar as fronteiras da legalidade de algumas substâncias que são autorizadas. Então, pensar, por exemplo, o excesso de permissividade em relação a anúncio de remédios ou de certas drogas legais. O antiproibicionismo era pensar essa linha do lícito e do ilícito e os nossos modos e regimes de controle e como restabelecer essas relações. Então, o antiproibicionismo era um dos eixos. O outro eixo era o papel das ciências sociais, mas aí levando as ciências sociais a sério, e não como a cerejinha do bolo. Então, a gente vai lá e fica falando que o uso das drogas é caracterizado pelo contexto, pela substância e pelo indivíduo. Então, é droga, set and setting, e todo mundo concorda, e existe esse meio entendimento, mas, na prática, a perspectiva social ela sempre era diminuída. Então, tem todo o saber bio, as substâncias, as propriedades inerentes da droga, os saberes psi, os indivíduos, a sua condição, sua idade, seu estado, suas próprias expectativas, e aí o contexto social ficava uma coisa meio assim, também tem aquilo do contexto social, mas dificilmente o contexto social é levado a sério. E aí a gente acha que isso é um equívoco, porque, na verdade, o contexto social é fundamental nesse modo de consumo, que é um modo de consumo relacional, porque essa visão de que as drogas têm uma propriedade em si, no fundo, é quase meio mágica, como se ela fosse um ente, que você toma ela toma conta de você, e pronto, aí tem um efeito sobre a realidade. O que a gente procurava pensar era as dimensões do contexto. Então, o NEIP, antiproibicionista, ciências sociais, contexto, aspectos culturais, históricos, sociológicos,
E a gente brincava, o aspecto pessoal, que era o seu CV de drogas, que a gente ia brincar, que a brincadeira era entrevistar, saber qual que você experimentou, que era assumir uma postura política e ética enquanto usuário, né? Assumir esse uso, uma espécie de saída do armário, vamos dizer assim, de ser um usuário de algum tipo de substância psicoativa. Aí, claro que eu acho que é mais fácil assumir o uso de algumas substâncias que têm mais, enfim, legitimidade do que outras, né? Por exemplo, o uso da ayahuasca, mal ou bem que seja estigmatizado, vai nessa chave de cultura, ritual, tradição, xamanismo, etc., do que um crack, uma anfetamina ou álcool. Mas tinha esse espectro. Então, o NAPE, a gente se organizou e a gente fundou esse site, esse grupo. A gente teve muitas reuniões muito legais. Em 2005, a gente fez uma conferência muito impactante na USP, que foi 2005, se eu não me engano, que vai gerar o nosso livro, Drogas e Cultura, Novas Perspectivas, que foi lançado em 2008 pelo MINC e EDUFBA. A gente conseguiu um apoio oficial do MINC e saiu com o prefácio do Gil e do Juca Oliveira e foi divulgado aí... Juca Ferreira, desculpa, e foi lançado Brasil afora, e agora até tem essa anedota curiosa, né, que o filho do Bolsonaro foi visitar a Granja do Torto e começou a buscar alguns livros na estante e tirou o nosso, né? Oh, aqui, você toma esse aqui, você vai ficar bem doidão, você se embriaga. Então, consideramos uma honra ser difamados por pessoas desse tipo. O nosso livro, Mal ou Bem, andou por aí, e esse livro é um outro filhotinho desse conjunto de iniciativas, né? Então, aí houve toda uma reconfiguração do campo de drogas no Brasil, e claro que o que eu estou contando aqui é a minha janelinha, de onde eu vi, né, de São Paulo. A gente é bem paulistano. E aí, depois tem uma série de entradas de alguns cariocas no NAPE, e aí tem todo um outro movimento que é muito forte também, no Rio de Janeiro, né? E depois se espalha muito. Então, depois teve todo esse movimento da marcha, que também já é antigo, a Marcha da Maconha, depois a história dos growers, agora a Associação Canábica, defesa dos usuários, defesa dos usos terapêuticos, mães pelo direito ao cultivo, né? E ao direito ao uso para questões de saúde, principalmente o problema de casos de convulsão e epilepsia. E aí, esse livro é uma parceria minha e do Fred. E o Fred, ele é fantástico, um cara muito bacana, carioca, e ele é professor da UF, e ele estuda maconha medicinal, e ele estuda também os operadores do direito, né? Então, esse mecanismo, como entra um caso aqui, as narrativas que são construídas e como que isso é filtrado pelo sistema de justiça. Ele fez o doutorado dele fazendo um estudo comparativo entre São Francisco e Rio de Janeiro, como que os usuários caíam na malha, né, do sistema legal e as diferentes modos de lidar com essas situações. E agora eles têm um projeto de pesquisa integrado que estuda vários aspectos, né? As regulações da Anvisa, as decisões dos juízes, os pleitos no Senado para definir a questão de descriminalização. Então, o Fred, ele é mais justiça, maconha medicinal, sistema penal, etc. E eu sou mais as plantas, ritual, religião, xamanismo. E a gente faz esse diálogo. Então, até o pessoal mais do Daime, assim, da ayahuasca, não gosta muito, fica irritado, né? Inclusive, o nosso livro foi boicotado em Rio Branco, porque chamava Drogas e Cultura, e a ayahuasca não é droga, né? Então, as pessoal das igrejas ficou super irritado. Não pudemos fazer o nosso lançamento em Rio Branco por causa disso, mas a gente continua pensando que essas coisas têm diálogo, né? E que é mais produtivo pensar em conjunto do que separar. Então, o NAPE foi uma escola, para mim, de entender que essa divisão, assim, bem e mal, certo e errado,
droga do mal, droga leve, droga pesada, é muito reducionista, que depende mais da relação, do contexto, né? Da dose, aí, do tal do fármaco, que é a relação que você estabelece, o tipo de uso que você estabelece, uma relação contextual e é relacional. Então, esse livro, a gente começou a fazer uma série de GTs na aba, também é parte desse nosso esforço. Eu sou editora desse site, www.nape.info, que é uma tremenda de uma biblioteca virtual. É um trabalho que a gente faz, né, de maneira gratuita e voluntária desde 2002, então, nossa, muitos anos gratuitamente. E está aí o site, e é o nosso, continuamos como uma rede virtual, de alguma forma se desmobilizou, mas eu acho que isso também é contexto do campo ter crescido, né? Depois chega a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que também é organizada por muitos dos nossos colegas, o coletivo Desentorpecendo a Razão, e aí agora várias iniciativas maravilhosas, né? Populações negras, minorias LGBT, questões de direito, ONGs que trabalham com segurança pública no Rio de Janeiro, com cultura da paz. Existe aí um leque de pelo menos umas 50 ONGs hoje fazendo esse trabalho. De alguma forma, o NAPE perdeu a centralidade e a articulação, mas a gente continua fazendo esse trabalho meio acadêmico, um pouco ativista, e a gente lançou vários outros livros, não é só esse. Então, eu estou falando de uma maneira mais genérica, mais do que falar de cada artigo em si, mas eu acho que deu para ter uma ideia, né, do panorama geral, a parte mais das plantas, aí o Júlio vai falar do capítulo dele, contra a cultura, a parte do direito, dos impactos, e aí certos contextos locais, né? Experiências particulares de uso de drogas em certas comunidades, e diversos aspectos, um impacto de programas públicos, de saúde. Então, eu gosto bastante de falar, mas eu nem queria falar, mas o Douglas me obrigou. Então, é isso, obrigado por vir. Para mim é uma honra estar aqui, também oportunidade de conectar com São Paulo, com as minhas raízes, com o Brasil, com esse país maravilhoso, apesar de tudo. Seguimos, e acho que né, continuar na resistência aí com o governo que vem à frente, seguir a luta. Obrigado. Opa, boa noite aí, pessoal, tudo bem? Agradeço a presença de vocês, o Antônio, o pessoal da livraria, e, claro, principalmente a Bia, o Fred e também o Douglas, o pessoal da editora. Acho que uma honra participar desse livro aí. Não sei se tinha falado para eu ler os nomes, é isso? Okay. Tá. Então, antes de eu falar qualquer coisa que eu vou pensando, eu vou ler aqui quem tem artigos aqui, os títulos. Ó. A seção 1 é Políticas de Cuidado. O primeiro artigo é Refazer Sujeitos, uma etnografia sobre comunidades terapêuticas e seus objetivos, da Letícia de Souza e Matheus Nunes. Aí depois tem Entre o Cerco e o Cuidado, as redes e a gestão intersetorial da saúde nas ruas, da Mariana Martínez. Usos, usuários e hierarquias, uma análise sobre o consumo de cocaína em um bar da Zona Norte de Niterói. Esse é do Vitor César Melo Rangel. Aí tem a seção 2, que chama Negociando os dispositivos de controle e circulação das drogas. Esse tem a política de drogas no início do século XX, uma leitura a partir da pediatria, que é do Carlos Martins Torcato, o Cadu, que também foi orientando do Henrique. Aí tem a estruturação do mercado ilegal das drogas na região metropolitana de Goiânia, dinâmicas criminais e territorialização. É do Guilherme Borges da Silva e da Dalva Borges Dias de Souza. Aí tem também Sementes de Maconha e o Risco, uma análise das práticas dos procuradores do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, que é da Luana Martins e da Laura Ribeiro.
E depois o artigo Usuários, Moralistas e Especialistas, uma análise sobre o debate da regulamentação da maconha nas audiências públicas promovidas pelo Senado brasileiro em 2014, do Guilherme Alves Elvanger. E aí tem a regulamentação do Santo Daime no estado do Oregon, do Henrique Antunes. Aí a última sessão chama Reapropriações Locais. O primeiro é meu, Drogas contra a Cultura e o Início da Repressão LSD no Brasil. Tem depois Genealogia do Processo de Patrimonialização da Ayahuasca no Brasil, do Glauber de Assis e da Bia. E aí tem Facebook, Maconha, a Libertação das Drogas na Colômbia, que é do Andrés Góngora. E, por fim, o Sobre o Governo dos Usos dos Usuários de Maconha no Brasil, do Tiago Ribeiro, que é lá de Porto Alegre. Então, deu para ver já, não só pelos capítulos, mas pelas sessões, né, que tem bem essa descrição que a Bia estava fazendo desses eixos, né, e dessa um pouco é uma coleção de antropologia, né, mas não só, tem uma pluralidade aí dos pesquisadores, dos campos, que é também uma característica desses GTs aí que a Bia e o Fred têm organizado na aba, né? Eu participei uma vez, mas vejo quem participa dos outros, que não é só a galera da antropologia, tem várias outras pessoas e tal, e que é um espaço que tem sido muito frutífero, assim como o NAPE, né? Sempre foi, como a Bia falou. O meu capítulo específico, ele era mais ou menos estava no meio, assim, do meio para o fim da minha tese de doutorado que eu fiz na história lá com o Henrique, que eu defendi agora em setembro, que acabou se chamando História Social do LSD, né? Eu acho que o subtítulo é Os Primeiros Usos Medicinais e o Começo da Repressão. Então, minha ideia no começo era de pesquisar drogas e contracultura, na verdade, como o movimento contracultural, os hippies no Brasil se relacionaram com as drogas, mas acabei achando o primeiro processo por LSD do Brasil, que é de 1970, lá no arquivo do Tribunal de Justiça. Então, acabou sendo o centro nesse processo, como começou a repressão ao LSD no Brasil, né? O processo tinha 7 réus, tal, tem alguns detalhes que eu exploro, e acabei também pegando um pouco de como se deu a chegada do LSD no Brasil, que não foi nesse momento desse primeiro processo, que é de 70, mas sim nos anos 50 e pela via medicinal, numa época que o LSD não era proibido e, pelo contrário, era distribuído gratuitamente para os médicos e tal. Esse caminho é o que aconteceu no Brasil também. Então, esse artigo foi feito um pouco antes, tem algumas coisas que eu mudei, algumas fontes que eu não tinha ainda nessa época, mas é mais ou menos um resumo assim, né, dessa pesquisa, como é que eu cheguei nessas informações e tal. E não sei, acho que é isso. Eu acho que só fiquei pensando, enquanto a Bia fez uma fala, não sei, pensando como ela fez essa fala um pouco retrospectiva, assim, bem interessante de como que se articulou esse campo. Eu acho que pode ser mais ou menos esse o gancho, assim, para se a gente for abrir um debate aqui, quem mais quiser falar e tal, mas eu acho que é interessante a gente ver como, se esse foi um período em que teve poucas ou nenhum avanço mais legislativo, assim, né, de mudança de lei no Brasil, tal. 2006 teve uma mudança na lei, mas que não significou muita coisa, né? Significou talvez uma piora no sentido que aumentou as penas para o tráfico e tal, mas a gente vê como em todo esse momento, desde que quando eles lá começaram a pensar no NAPE, ou quando o Henrique lá nos anos 80 estava fazendo, quando estava surgindo a redução de danos, para o estágio que a gente está hoje em dia, muita coisa avançou, né, no campo de drogas no Brasil, e certamente graças a essas iniciativas, né? Então, se fala muito mais sobre o tema, está na boca de todo mundo a discussão sobre a legalização, principalmente da maconha. Mudou muito a situação nos outros países, né? Estados Unidos, Uruguai, agora Canadá, e vários estão... México agora na iminência, Espanha na iminência, vários outros lugares se debatendo isso, né? E no Brasil também, né? As associações para cultivo medicinal, já várias delas oficialmente e autorizadamente pela Justiça, não só fazendo uso medicinal, mas plantando, numa lógica totalmente associativa, sem desmercantilizada, enfim. São vários avanços, né, que acho que aconteceram nesses anos e que acho que
de alguma forma, a gente não sabe bem o que vai acontecer especificamente com a política, né, principalmente do governo federal, mas não só, né, do governo aqui em São Paulo também e tal. Certamente não são grupos políticos que compactuam com isso, né, e que podem ser mais ou menos repressivos. Acho que poucas pessoas sabem como o que vai acontecer na prática, né, mas eu acho que, de qualquer jeito, sendo ele o mais ou menos repressivo do que ele pode ser, esse governo federal e os outros governos, acho que, de qualquer jeito, eventos como esse, livros como esse e articulações como que a Bia foi relatando, são parte da gente, né, tentar preservar isso, né, não só e obviamente preservar nossas próprias vidas, né, mas preservar todo esse avanço que foi feito, que não é nas leis, não é nas políticas, né, ele é social, né, ele é da mentalidade e que, na minha opinião, acho que é mais forte até do que esses tipos de mudanças meramente políticas ali, né, de quem governa ou não. Mas acho que essa reflexão, assim, acho que o que a Bia coloca, acho que dá para a gente tentar começar a ligar com isso, né, pensar com o que, diante da incerteza grande que se tem, né, como que a gente também preserva isso e avança nisso sem que a gente fique só assustado, imobilizado com um monte de barbaridade que está rolando aí, né? Então, não sei, eu iria mais ou menos por aí para começar o papo aí. E obrigado. Eu esqueci de falar que esse livro é uma coedição do NAU, é o Núcleo de Antropologia Urbana da USP, do NEIP e da editora Grama, né? Também quero agradecer a presença do terceiro nome, agradecer a presença do professor José Guilherme Magnani, que é um clássico também da nossa área. Foi meu professor no primeiro ano de Ciências Sociais e que soma a alegria também da presença do Léo e da Cris aqui, que a Igreja de Santo Daime também clássica de São Paulo. Portanto, uma reunião de clássicos. E não sei como é que costuma ter debate, não sei se o Henrique quer falar alguma coisa. Geralmente a gente abre para alguns comentários, perguntas. A gente pede para o pessoal procurar ser breve, na medida do possível, mas, enfim, a palavra é aberta e é livre. Tá bom. Boa noite, meu nome é Carlos. Eu sou reitor de danos há pouco tempo, né? Estou com essa experiência nova de vida e tenho ouvido falar bastante sobre a questão do proibicionismo e do estigma sobre populações minoritárias, minorias. Queria que vocês falassem um pouco a esse respeito. E também queria saber como é que é vista pelas ciências sociais ou humanas, né, a questão a ideia de redução de danos e, se possível, também falar um pouquinho sobre os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, sobretudo o CAPS Álcool e Drogas. Por fim, são essas questões que eu queria ouvir. Desculpa, eu estou um pouco com bronquite. Eu sou redutor de danos há pouco tempo numa instituição aqui em São Paulo. Legal. Podemos pegar mais umas duas e aí vocês fazem tudo junto ou vocês querem? Já que ele fez 3 já. Bom, a questão das minorias é um clássico das ciências sociais, que é como as minorias... O tema das drogas sempre foi um pretexto para a perseguição de minorias, né? Então, você não pode perseguir aquela etnia em si, mas você pode perseguir práticas daquela etnia. Então, a maconha foi muito associada aos mexicanos, a cocaína foi associada aos negros, o ópio associado aos chineses, no Brasil também associado aos negros, né? Então, sempre foi uma maneira de controle de populações. Eu até assisti agora uma palestra na DPA, que foi fantástico, porque a palestrante falou, né, sempre dizendo,
não, as mulheres brancas eram violadas pelos negros que usavam a maconha, a cocaína, pelo álcool que os irlandeses usavam, pela maconha dos mexicanos. Então, ela fala assim, qual é o problema dessas mulheres brancas? O problema deve ser com elas, né? Porque, historicamente, sempre foi uma razão de perseguição às populações, associar essas práticas. E tem vários estudos que falam sobre isso. Aí, sobre a redução de danos, eu acho que todo mundo reconhece que é positiva e que é importante e salvou várias epidemias, né? A contenção da AIDS, do HIV, continua importante com o crack, mas eu acho que as ciências sociais também problematizam a redução de danos, pensando que, de alguma maneira, pode acabar caindo num paradoxo, né? De não falar dos potenciais das substâncias do ponto de vista benéfico, né, vamos dizer assim, da maximização dos benefícios, mas ficar muito nessa chave defensiva de dizer redução de danos. O uso de drogas é errado, o uso de drogas é mau. Já que a gente não consegue controlar, vamos reduzir, que é uma certa incorporação desse discurso de que as drogas são sempre ruins e são sempre negativas. Mas aí é um pouco aquela coisa do copo está meio vazio ou está meio cheio, né? Depende com quem você está falando, em que contexto, porque é fácil você fazer uma análise Foucaultiana. Inclusive, tem autores, colegas, né, que fazem, o próprio Pablo Ornelas, que é um colega do NEIP, tem vários textos desconstruindo a redução de danos do ponto de vista de Foucault, e aí mostrando esse paradoxo do cuidado, que muitas vezes é imposto e contra a vontade das populações também. Mas acontece que a redução de danos tem o seu papel, porque a redução de danos salvou populações, fez avanços incríveis. Então, é um pouco o que você quer falar. A gente estava... Eu acho que era o ano passado, né, que eles tinham dito que o mundo com as drogas ia acabar. A previsão era 2017, que as convenções faziam essa promessa, né? Vamos criar um mundo sem drogas. Não deu certo, né? Mas eles ainda estão insistindo nesse paradigma. Quando teve a Ungás, de novo, existe um grande consenso, né? E as convenções não são retiradas, elas não são mudadas. E a gente... Um exemplo disso é que a palavra redução de danos não entrou na renovação dessa convenção. Quer dizer, você tem um bloco de países duros aí, China, Iraque, Rússia, que eles, Filipinas, eles advogam pena de morte para traficante, né? Campos de tortura para tratamento, contra a redução de danos. Então, nesse contexto, a redução de danos é muito progressista. Agora, se você pensar o contexto geral, você pode fazer essa outra leitura, dizer, a gente ainda está nesse paradigma que reduz, que limita. E a gente precisa pensar numa educação muito mais ampla, como é outro clássico do Henrique, né? Uma enologia das drogas. Então, não tem enologia do álcool, os usos, os sabores, os cheiros, as texturas. Vamos criar uma cultura positiva em relação às drogas. É uma forma de contenção dos usos problemáticos, é uma forma de criar novas práticas enraizadas em comunidades, em localidades. Só que a gente não está dentro desse horizonte. E todas as reformas que foram feitas até hoje, elas não são mudando as convenções, porque a maconha continua listada. Então, o que os países estão fazendo é violar as convenções. E é dentro desse contexto que a redução de danos é importante. É um movimento de resistência empírico a despeito das convenções, né? E ainda é altamente polêmico e estigmatizado. Então, toda hora que vem qualquer governo, a primeira coisa que eles fazem é isso. Então, vamos fechar as casas de... espaços de injeção que os usuários podem se auto-administrar heroína ou outras substâncias. Por quê? Porque é uma forma de conter a overdose. Mas ainda é altamente estigmatizado. Hoje, a crise dos opiáceos nos Estados Unidos, eu acho que já é quase a primeira forma de morte, ou segunda, é assim, uma tremenda de uma epidemia. E você tem toda uma discussão sobre dar certas substâncias que bloqueiam a overdose, mas elas são proibidas. Então, você tem que fazer todo um esquema de encontrar
uma maneira de você dar aquela substância para impedir que a pessoa tenha uma overdose, como assim, quase como técnicas de guerrilha. Então, eu acho que é isso. É um paradoxo, depende de onde você quer olhar. A gente sabe que a questão das drogas tem um envolvimento político muito forte. Por um lado, a direita, o capitalismo, tem uma cultura do que é droga que vale para eles e o que não vale para eles. Por outro lado, eu sinto na esquerda brasileira, não sei se em outros países também isso ocorre, uma ausência de debate. O Henrique foi um dos primeiros que ainda acho que militante da Convergência ainda iniciou esses debates, correto? Eu queria entender um pouco mais por que essa cultura na esquerda não tratar uma questão tão necessária. Antes de qualquer coisa, eu queria, enfim, dizer que é um prazer estar aqui, né, rever a Bia, que mora no exterior, então é sempre uma oportunidade poder reencontrá-la, e o Júlio também, que, enfim, a gente se vê mais a miúde, mas também sempre bom revê-lo. E esse livro, eu acho que é, como você falou, um filhote a mais de uma longa linhagem, na verdade, extremamente profícua, porque tem um outro, aliás, está para sair também, do Mercado de Letras, né, que deve estar aí já no prelo, assim, e foram talvez mais de uma dezena aqui no Brasil e outros fora, que foram feitos desde o início do NEIP, talvez daquele primeiro livro que você se referiu, que é o Drogas e Cultura, que até foi objeto lá da curiosidade do filho do Bolsonaro. E eu acho que é interessante que daquela época para agora tem dois aspectos que eu acho que merecem ser assim apontados. Um, que é a dimensão da legitimidade do uso de drogas, não apenas como uma espécie de direito, mas como um elemento constitutivo da, digamos assim, da modernidade. Porque não existe sociedade sem drogas. E desde o advento, não só do uso em massa no século XVII, do álcool destilado, do tabaco, das substâncias cafeínicas, etc., mas, sobretudo, depois da indústria farmacêutica, a gente vive cada vez mais uma espécie de psicoplasticidade, né? E que vai se tornando a forma, talvez, mais generalizada de intervenção sobre a própria subjetividade com o uso de drogas lícitas ou ilícitas. E o repertório vai crescer cada vez mais, quer dizer, nasce uma droga nova a cada momento. E essa dimensão, apesar da gente já ter apontado no início do NEIP como sendo um direito fundamental das liberdades, enfim, cognitivas, das liberdades em relação à expressão do próprio corpo, etc., elas ainda são uma dimensão que não é reconhecida como tal. E aí vem a tua questão, quer dizer, por que até a esquerda não reconhece? Aí o elemento de esquerda é um pouco difícil de colocar nesse debate, porque o proibicionismo é transversal. Na verdade, a esquerda foi das forças mais proibicionistas que existiram na história e continua sendo. A China é um país dirigido por um partido comunista e é o país que mais executa pessoas, milhares por ano, acusadas de traficante ou de usuário. E mesmo aqui o contexto de Cuba também foi extremamente repressivo e continua sendo. Por quê? Eu acho que vai completar o ano que vem 100 anos da lei seca. E tem uma historiadora de Harvard, Eliza McGeer, que aponta um elemento central do proibicionismo, que é um statecraft, como ela chama, uma técnica do Estado para ter um pretexto de intervenção sobre a vida cotidiana. E isso foi útil em todos os países que tiveram, digamos assim, estados fortes. A vodka foi proibida na Rússia pelo czar e os bolcheviques mantiveram a proibição até o meados dos anos 20, quando viram que era uma ilusão absolutamente ingênua achar que o álcool estava abolido da sociedade. E essa tendência, ela hoje em dia seleciona uma substância ou outra. A China, por exemplo, que executa, etc., é ao mesmo tempo a maior promotora da droga mais perniciosa que existe no mundo, que é o tabaco. A companhia chinesa de tabaco é a quarta da economia chinesa e a China é a maior produtora de cigarros do mundo. E o Deng Xiaoping e Mao se orgulhavam do tabaco, diziam até que dava longevidade, etc. Então, eu acho que esse é o elemento talvez mais interessante da gente destacar, que é a não assimilação como parte da pauta da emancipação humana, dos direitos de autodeterminação,
a autoprodução psíquica por meio de substâncias que não são apenas drogas num sentido, digamos assim, psicoativo. Eu estava lendo um livro muito interessante da transexual Paul Preciado, né, que era a antiga Beatriz Preciado, que é o Testo Junkie, e o texto se refere à testosterona, e ela fez uma experiência de tomar testosterona durante vários meses para mudar a identidade sexual. E o uso de pílula, por exemplo, anticoncepcional, que é um uso hormonal também, é uma forma de constituição de uma plasticidade de identidade cultural, de autodeterminação corporal, etc., que faz parte. Nós vamos ser cada vez mais ciborgues, e um dos elementos dessa condição ciborgue é farmacológica, né? Acho que esse é talvez o horizonte mais candente que mostra que a indústria farmacêutica é das companhias mais ascendentes em lucro, a maior companhia do Brasil, da economia brasileira, a Ambev, e então drogas são constitutivas da sociedade cada vez mais, né? Enfim, para... Por isso que a gente chama ele de Henriquepedia. Tem mais perguntas ou comentários? Estou chegando agora nesse debate, tenho pesquisado muito mais autodidaticamente, mas tenho interesse de seguir na academia esses estudos. Eu queria... E o NAPE, para mim, é uma grande referência bibliográfica, leio bastante. Enfim, está lá o meu site favorito. Queria perguntar para vocês, os professores, a Bia, que é uma referência para mim, eu venho também com esse intuito de problematizar o debate e ampliá-lo. Que caminhos, né? Onde estão as lacunas, os gargalos, para essas pessoas que estão chegando agora a estudar? Né? Que apontamento você daria agora? Porque, de alguma forma, às vezes eu sinto que vocês esgotaram tanto o debate que para onde eu vou, onde eu caminho, o que eu debato? Principalmente no estudo da ayahuasca, por exemplo, dos psicoativos. Eu acho que uma coisa legal que seria começar a politizar mais o campo da ayahuasca, né? A gente acabou de publicar um texto no Chacruna que fala da importância de fazer isso que os americanos chamam de interseccionalidade, quer dizer, pensar religião, mas também pensar raça, pensar gênero, pensar como essas coisas dialogam. Então, eu acabei de dar uma palestra em Brasília e falei uma coisa mega radical que eu nunca tinha falado na minha vida, assim, criticando um pouco esse aspecto, né? Alguns aspectos, porque eu acho que a gente ficou querendo muito proteger a ayahuasca, tem um medo de que seja estigmatizada, perseguida, rejeitada, e aí fica com uma certa dificuldade de ter uma análise reflexiva e crítica. Mas eu acho que é importante a gente já avançar esse debate, né? Então, eu estava falando especialmente sobre papéis de gênero e o problema do abuso sexual nos círculos da ayahuasca, né? Então, como que, em alguns casos, existe essa mistura do poder carismático, da substância, da liderança religiosa, da autonomia, da vulnerabilidade, dos papéis de gênero muito essencialistas. Eu acho que pegar os temas mais espinhosos, assim, mas aí não sei se é um bom conselho, né, da minha parte. Mas é o que eu diria, que também gostaríamos de ver novas gerações avançando, né, os estudos, porque eu já estou cansada de levar um monte de batalhas adiante. Mas tem vários outros aspectos da ayahuasca. Eu acho que toda essa internacionalização é fascinante. A questão da sustentabilidade é outro tema. O que a gente sempre fala para as pessoas é que elas têm que ter umas ideias mínimas para a gente poder dar feedback. E o que eu falo, em geral, é que eu acho que esses são caminhos de pesquisa muito emocionantes. Meu discurso é otimista. Eu acho que as pessoas têm medo de seguir essa carreira, acham que é um tema difícil, que é estigmatizante, que vai ser rejeitado, ridicularizado. E a gente é meio ridicularizado mesmo. Não tem uma pessoa que defendeu uma tese sobre a ayahuasca que não perguntaram: e aí, vão servir o chazinho? É considerado... As drogas estão no nível meio bobo, né? Meio infantil, assim, é quase como xixi-cocô, é uma coisa assim... É bobinha, é infantil, é como se fosse um certo capricho você falar sobre isso, é visto como uma excentricidade, como se fosse uma coisa menor. Para isso, eu tenho a dizer, a ayahuasca me levou um mundo. E eu dormi em muitos hotéis maravilhosos, com vários travesseiros fofinhos, por conta dos meus estudos com a ayahuasca. Porque tem uma fome
né? Tem uma fome de conhecimento, tem uma fome de saber. E é isso, essas substâncias elas fazem parte das nossas identidades profundas, das nossas raízes, das nossas tradições, das nossas práticas. Se você vai, né, nas narrativas indígenas, elas falam que essas plantas foi o que deram humanidade a elas, né? Então, você pega os mitos de origem da ayahuasca e contam como que o homem veio a ser homem a partir de consumir a ayahuasca. A nossa própria ideia de humanidade, de estar vivo, diz respeito a questões centrais, né, da nossa identidade, ideias de tempo, de espaço, relação com o mundo ancestral, sentido de vida, conexão, pertencimento, uma espécie de compreensão existencial, tem profundas raízes em múltiplos aspectos da nossa vida. As pessoas que estão envolvidas sabem, gostam e têm um respeito profundo, solene, no último fiozinho da alma, com todos os paradoxos que tem, sabe dos paradoxos e continua, de alguma forma, consumindo, encantado, interessado. E aí não é só uma questão, né, de consumir porque é saúde ou porque faz bem, mas também eu acho que tem essa dimensão intelectual, porque essas substâncias elas são boas para comer, mas elas também são boas para pensar. E a gente é seres filosóficos, né? A gente tem questões existenciais. E essas substâncias ajudam a gente a pensar essas questões. Então, a minha sugestão é segue esse caminho de pesquisa, ele é maravilhoso. E aí eu tenho aquela minha piadinha clássica, que é: a ayahuasca não vicia, mas cuidado, porque o campo de estudos da ayahuasca vicia. Ô, Bia, queria aproveitar aí você falou dos temas espinhosos, assim, e aí, mais uma pergunta, assim, na verdade. Se você acha que falta dissenso dentro dessas pesquisas, assim, no sentido de que o pesquisador, geralmente, é uma pessoa que entra em campo porque ele é usuário ou é filiado a alguma instituição do tipo, e se tem algum tipo de condescendência por ser assim esse cara que faz parte, quando você diz de não explorar, essa não exploração de temas espinhosos, assim, né? Você que tem assim, uma leitura muito mais geral, assim, né, e acesso a essas pesquisas todas, se você com concorda certeza, com isso. acho que sim. Tem dois problemas, né? Que é a gente, um bando de convertido pregando para convertido, não é? Muito mais fácil ficar falando para os nossos pares. Vai lá na Associação de Psiquiatria, vai lá, né, no Congresso. E daí tem um outro problema que é a antropologia também, né, que é maravilhosa, que é eclética, que é muito plural, mas às vezes também pode ser uma grande avacalhação, né, porque tem uma certa flexibilidade metodológica. Então, nos próprios GTs a gente vê isso. Às vezes, assim, muitos trabalhos que é qualquer nota, tanto porque é uma pessoa que é super engajada, quanto porque não é uma ciência rigorosa, né? Que eu acho que é outro tema que a gente nem vai poder resolver aqui, que é a antropologia, é ciência ou não é ciência? E até a Lia Zanota, na conferência da ABA, começou falando: o que a gente faz é ciência, não é ideologia. A gente tem métodos de pesquisa, a gente constrói o nosso saber, porque, nesse contexto brasileiro, todas as pesquisas das ciências sociais é taxada de ideologia, né? Como se existisse uma ideologia de gênero, como se falar sobre a diversidade sexual é incentivar as pessoas a serem gays ou travestis. Então, a antropologia tem que fazer esse movimento de se afirmar como ciência positiva, quando a gente sabe que a gente mesmo faz essa crítica por dentro. Então, eu acho que sim, que pode ser tanto uma coisa que fica apologética e bobinha e ingênua, quanto uma ciência meio avacalhada que tudo entra. Então, todo mundo que gosta de ayahuasca quer virar antropólogo da ayahuasca. Está difícil ser antropólogo da ayahuasca hoje em dia. Eu acho que é importante falar isso, sim. Ter esse cuidado, sim. E eu espero que cada vez mais esse tema seja estudado por outras perspectivas. Acho que também, mas a questão aqui também... Claro, certamente isso, mas pensando no geral, né, no que é o NAPE e tal, também esse outro lado está meio fora da academia, né, digamos, os detratores, os contrapontos, né, e que, se for ver usando os próprios critérios acadêmicos e científicos das ciências humanas, acho que fica bem ruim para eles, na verdade, né? Então, se for pegar lá quem está no NAPE de distintos campos, as ciências jurídicas,
e antropologia e tal, tipo, são pesquisas muito, em geral, claro, não podemos generalizar, mas são pesquisas bastante firmes, né, dentro dos seus campos ali. E, então, não sei também, né, se essa questão também não fica mais fácil de ser feita no campo do WhatsApp, tá ligado? De qualquer, assim, porque se for ver dentro da discussão séria ali, também acho que a gente tem muitos argumentos, né, nos nossos campos específicos. Agora, falando especificamente sobre história da sua pergunta, eu não sei acho que a ayahuasca tem uma montanha realmente muito mais pesquisa, mas na história, e não sei se o interesse é mais para antropologia e tal, mas especificamente acho dentro das drogas e do campo histórico, eu acho que está praticamente quase tudo para ser feito. Assim, tem pouca coisa e são coisas bem esparsas, assim, e acho que cada pesquisa que você mexe, você abre 10, 20 outros temas que você gostaria de ter pesquisado. Então, acho que não saberia dizer tanto especialmente sobre antropologia, mas acho que no campo histórico tem um mundo todo aí. Tem gente pesquisando desde o começo, Brasil, o Império, antes, populações escravas, os consumos, porque exatamente como a Bia falou, são culturas de uso muito antigas, milenares, de muitas populações diferentes que se articulam com várias outras coisas, né? Então, a minha pesquisa específica, eu fui olhar os hippies, caí no LSD, mas caí na polícia, como funcionava a polícia, como era a ditadura, como que era a mídia. Então, essas questões não estão separadas, né? Então, você vai mexer numa coisa, você vai cair em muitas outras coisas. E nesse sentido, como que chama aquele seu artigo lá da jornada que está no livro da Bia? Acho que o Henrique tem um capítulo num livro da Bia, Jornada Psicodélica, Odisseia Psicodélica, Psiconáutica, que é um belo resumo assim do campo dos estudos. Não sei se é só ciências humanas ou geral, mas tem. Esse é um bom artigo, acho, para você também ter uma visão mais geral. Assim, comércio internacional, fala do Brasil e tal. Não sei. Essa última menção que você fez, a própria expressão psiconáutica ou psiconauta, é interessante, vai ver uma expressão que veio do Ernest Junger, que já é uma figura, enfim, particularmente polêmica. E a dimensão da psiconáutica é um tema central, me parece, porque ela se relaciona num aspecto que nem o Paul Preciado falou, com a discussão do gênero e da sexualidade, que também é farmacologicamente produzida. E, por outra, em relação à dimensão da internet, do mundo virtual, porque tanto a realidade virtual estrito sensu, como, enfim, com o uso de aparelhos, etc., como a vida em espaços virtuais, tem uma dimensão de alteração da subjetividade e da alteração da nossa relação psíquica um com o outro, né? E que se interconectam de uma forma que estabelece várias interfaces entre a dimensão. Não é à toa que o Timothy Leary, enfim, a última preocupação dele era a transformação da consciência por meio de mecanismos, enfim, cibernéticos, digamos assim. E esse tema que eu acho que é central, porque as pessoas não se dão conta que o mundo vai ser cada vez mais essa síntese de uma fusão de produções de subjetividade pela dimensão tecnológica, mas também por uma dimensão do que se pode chamar de espiritualidade, de religiosidade, que alcançou a esfera da legitimidade que as drogas ainda não têm, né? Você pode dar para um sujeito uma faca sem ele ter nenhuma formação médica, ele pode fazer cirurgias no olho de um sujeito ou na barriga, dizer que está curando isso e tirando o câncer do sujeito, e que ele não precisa mais ir no médico porque ele está o curando, e ainda por cima, ao fazer isso, abusar de centenas e centenas de mulheres, parentes ou vítimas, e isso é considerado como uma espécie de santidade natural da religião, que é uma função de cura. Você pega também os canais religiosos de televisão, ou é a promessa da prosperidade, ou é a promessa da cura. E essa dimensão é, de certa forma, uma dimensão concorrencial com o da autoprogramação subjetiva por meio de próteses químicas, né? Não é à toa que dizem, enfim, que a religião é a única coisa que pode recuperar um viciado, porque é um vício ainda maior, né? Então, boa noite, meu nome é Natália, e
E eu acho super importante esse lançamento desse livro sobre drogas, porque eu já tive um AVC e 3 tromboses, e hoje em dia eu tomo remédio para convulsão e eu tenho epilepsia, então o CBD, que é uma substância da cannabis, para mim é super importante, né? E com a proibição disso é um absurdo, né? É revoltante pessoas que precisam não poderem por pensamentos antiquados, né? Então, acho isso super importante. E, inclusive, o que causou esse AVC foi... Eu tomava um anticoncepcional e juntou com altitude, e foi o que ocasionou que eu tenho fator 5 de Leiden, então... Mas eu só tinha no meu gen, e foi ocasionado por isso, pelo anticoncepcional junto com a altitude, que eu viajei para o Peru. Então, eu acho que proibir drogas de uma maneira assim complexa, de uma maneira que acho que é totalmente errado, né, em relação a muita coisa. Obrigada por contar a sua história, que é sempre corajoso, e eu concordo totalmente, e tem a ver com esse paradoxo fundante, né, que é essa expressão em inglês que eu adoro, que é catch-22, que eu acho que em português é sinuca de bico, eu estava procurando a tradução ideal esses dias, que é essa definição de que as substâncias que estão classificadas, né, na lista 1, elas se definem por não ter nenhum potencial médico e ter potencial de abuso. Logo, elas são proibidas. Aí você não pode fazer pesquisa sobre elas porque elas são drogas potencialmente de abuso. E essa é a sinuca de bico, porque você não pode investigar e toda a verba é dedicada a mostrar os danos e riscos, quando, na verdade, uma grande maioria dessas substâncias são altamente terapêuticas, né, e promovem a saúde. Então, a própria definição dela é esquizofrênica, porque ela está mal classificada e não tem nenhuma base científica, e você não tem muito como sair desse paradoxo. E as poucas iniciativas de fazer pesquisa sobre os potenciais terapêuticos enfrentam milhares de obstáculos, por essas outras razões, de ordem moral, econômica, de perseguição a minorias étnicas, de interesses do grande capital, de farmacêuticas. Hoje, no Brasil, a situação é essa. Você, para entrar, conseguir ter acesso a esse óleo, acesso a esse tratamento, você tem que fazer, muitas vezes, entrar com um pedido de um habeas corpus. Aí você tem toda uma iniciativa no Rio de Janeiro de advogados que se especializam em fazer esses habeas corpus. E a gente até estava brincando, né, porque tem uma figura, isso apareceu no GT, na aba, que é a ideia da dignidade da pessoa humana. E aí os pesquisadores falaram, legal essa categoria, né? O que é uma pessoa não humana? Quem é a pessoa não humana? É a pessoa que não é digna. É a pessoa que não é digna da humanidade, de ser uma pessoa humana. Ou seja, são as minorias, os excluídos, os marginalizados, os negros, pobres, pretos, periféricos. Então, aí tem esse pessoal fazendo esse tipo de estudo. Se você vem de uma certa localidade, você pede um habeas corpus, o juiz pode falar, opa, peraí, aí é a área do tráfico. Eu não vou dar esse habeas corpus para essa pessoa, porque... Agora, se você é uma mãe que mora numa certa região da cidade e entra com esse habeas corpus, aí você tem uma chance de conseguir esse habeas corpus. Quer dizer, continua a seletividade, né? E aí é esse paradoxo, que é os juízes, muitas vezes, concedendo o direito ao habeas corpus porque é um direito à saúde. Ora, mas essas substâncias não estão classificadas porque elas são uma ameaça à saúde? Mas o sistema é assim que funciona. O peiote é outro caso, né, que ele é uma substância 1, né, a famosa família das substâncias 1, e ele é, por exemplo, pelo Indian National Affairs, ele tem um reconhecimento de que o peiote tem potenciais terapêuticos para o tratamento de problemas de droga e álcool, que pode ser muito forte em reservas dos Estados Unidos. Então, são coisas que a legislação
são esquizofrenias dentro da legislação. E aí eu acho que são esses temas que se abrem, né, que eu espero que esse livro estimule esse tipo de reflexão. E também, de novo, sobre que tipo de pesquisa que a gente quer, eu acho que o problema é que o debate das drogas é muito polarizado. E fica um debate muito contra ou a favor, né, certo ou errado. Isso dificulta o debate. Então, essas nossas pesquisas, a gente se identifica como antiproibicionista, mas a gente procura não perder de vista a complexidade e não cair nesses reducionismos, né, porque também esse discurso de apologia, de que isso é a salvação, de que essa é a nossa esperança, também é um contradiscurso ao discurso proibicionista. Você tem, nesse espectro, é uma coisa do diabo, do mal, errado, proibido, e aí, nesse aqui, é a cura de tudo, é a solução de tudo, é a nossa possibilidade como espécie. Então, o debate acaba ficando muito reduzido, e a gente quer estimular a reflexão de uma maneira crítica, sem cair nessas banalidades e mostrando essas contradições. Então, estamos concluindo. Muito obrigada.